Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui ao lançamento do Fórum Nacional de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro. Eu sou Nivaldo Andrade, sou presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil e vou explicar um pouco o que é esse fórum, os motivos pelos quais ele está sendo criado hoje e quais são as primeiras ações que ele vai implementar. E, na sequência, eu vou passar a palavra para os representantes das diversas entidades que compõem o fórum e que estão aqui presentes. A principal motivação para a gente criar esse fórum foram os ataques que são os ataques que estão sendo feitos ao IPHAN, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que, em primeiro lugar, no último mês, houve a substituição de 4 superintendentes em estados importantes, que concentram uma quantidade significativa de bens culturais protegidos. Nesses estados, a substituição feita pelo Ministério da Cidadania foi de profissionais qualificados, experientes, por pessoas que não têm formação na área, de modo geral, salvo raras exceções. No caso do Paraná, é um arquiteto, mas os outros estados são pessoas que não têm formação na área e que não têm experiência nenhuma na gestão do patrimônio, nem em ações ligadas à preservação do patrimônio. Então, esse desconforto, né, resultou na manifestação de diversas entidades em cartas de repúdio contra essas substituições, que temos informações que virão acontecer em outros estados e talvez até na própria presidência do IPHAN, pelo que saiu no Globo no último domingo. Então, a ideia é que esse fórum fortaleça, articule as entidades para fortalecer o IPHAN, né, para ajudar o IPHAN a superar e evitar essas substituições. Então, além disso, foi divulgado o projeto de lei orçamentária que reduz em 2020 o orçamento do IPHAN em 72%. O orçamento do IPHAN será praticamente um quarto do que estava previsto originalmente. E, considerando a importância do IPHAN, uma instituição que há 82 anos vem ininterruptamente tendo um papel fundamental na preservação do patrimônio cultural brasileiro, que é referência e foi referência e continua sendo para vários países da América Latina, na constituição de seus órgãos patrimoniais. Vários estados brasileiros criaram instituições também à semelhança do IPHAN. Esses cargos sempre foram ocupados por pessoas qualificadas, com experiência na área, com formação na área. Arquitetos, engenheiros, historiadores, museólogos, antropólogos, arqueólogos, sempre pessoas atuantes no campo do patrimônio. E isso está, pela primeira vez, salvo raras exceções historicamente, sendo objeto de uma substituição generalizada, né? Que, por exemplo, quando atinge Minas Gerais, que concentra boa parte do patrimônio cultural brasileiro, tem 4 dos 15 sítios que estão na lista do patrimônio mundial, do ponto de vista do patrimônio cultural. Isso representa, inclusive, um rompimento do compromisso que o governo brasileiro estabeleceu há décadas, quando assinou a Convenção do Patrimônio Mundial da Unesco, garantindo que ia tomar todos os cuidados ao zelar pelo nosso patrimônio. Então, a partir daí, 18 entidades resolveram constituir esse fórum, que está aberto à incorporação de outras entidades da área. São todas sociedades de pesquisadores, sociedades de profissionais, que eu vou listá-las aqui agora, mas que congregam antropólogos, arquitetos e urbanistas, cientistas sociais, conservadores e restauradores, geógrafos, gestores culturais, historiadores da arte, museólogos e planejadores urbanos e territoriais. Então, esse fórum é formado pela Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, pela Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, a ABAP, pela Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, a ABEA, pela Associação Brasileira de Gestão Cultural, a BGC, pela Associação Brasileira de Museologia, a ABM, pela Associação Nacional de História, a ANPU, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, ANPARC, Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Patrimônio, ANTECIPA, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Ciências Sociais, a ANPOX, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Geografia, a ANPEG, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, a ANPUR, o Comitê Brasileiro de História da Arte, o CBHA, o Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o ICOMOS Brasil, o Conselho Internacional de Museus do Brasil, o ICOM-BR, a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, a FENEA, a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, a FNA, o Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, e a Seção Brasileira do Comitê Internacional para a Documentação e Conservação de Edifícios, Sítios e Conjuntos do Movimento Moderno, que é o DOCOMOMO Brasil.
Então, essas 18 entidades, participantes, representantes, dirigentes, da maior parte delas, se reuniram hoje pela manhã e decidimos alguns encaminhamentos. Em primeiro lugar, tivemos uma conversa por telefone com a deputada Benedita da Silva, que é a atual presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Explicamos a ela o que era o fórum e solicitamos a realização em Brasília, no Congresso Nacional, de uma audiência pública para tratar do tema com a participação de representantes do nosso fórum. E a deputada foi receptiva. Obrigado. A deputada foi bastante receptiva à nossa solicitação e se comprometeu a dar os encaminhamentos. Já existe agora em outubro uma audiência agendada para tratar do tema e que ela já convidou um representante do fórum, mas é um tema que nós precisamos manter vivo e ativo, porque tem tido uma repercussão na grande imprensa, né, os grandes veículos de imprensa, que a gente entende que, se continuar tendo, pode ajudar a reverter e estancar esse processo. Além disso, várias das entidades se comprometeram a fazer uma denúncia ao Ministério Público Federal e à Procuradoria-Geral da República, porque essas nomeações são cargos comissionados, DASs, elas não cumprem um decreto deste mesmo governo, o decreto 9.727, de 15 de março de 2019, que estabelece critérios e perfil profissional para a ocupação de cargos em comissão. É um decreto que estabelece que só podem ocupar cargos comissionados como esses, de superintendentes regionais, superintendentes estaduais do IFAM, pessoas que tenham qualificação e experiência na área, o que claramente não está sendo cumprido no caso do Distrito Federal, no caso de Minas Gerais, no caso de Goiás, pelo menos, né? Então, essa denúncia está sendo feita com toda a documentação comprobatória dos currículos dos antigos superintendentes exonerados e dos currículos dos novos superintendentes que estão sendo nomeados, e o de Minas já foi empossado pelo ministro recentemente. E um terceiro encaminhamento que nós demos é de que, aproveitando a capilaridade que várias dessas entidades possuem, com representações em praticamente, se somarmos todas as entidades, em todos os estados brasileiros, é de criar fóruns semelhantes na escala estadual, né, para monitorar essas intervenções que estão sendo feitas no IFAM e os impactos que elas terão na conservação do patrimônio, né? O que representa essa substituição? Haverá mais flexibilidade no licenciamento de projetos polêmicos, que, em função de ter superintendentes que não são técnicos, vai ter mais permissividade. Esse tipo de monitoramento tem que ser feito nas bases, ou seja, em cada estado, e para isso contamos com essa rede que as entidades, as 18 entidades, podem constituir. Então, essa é a introdução geral que eu gostaria de fazer, e agora eu vou chamar aqui os nossos representantes. Primeiro eu quero chamar a representante da Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, que também está representando a ANPOX, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. Serei muito breve. Meu nome é Cornélia Eckert, sou antropóloga na URGS, representando, então, a ANPOX, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, e a Associação Brasileira de Antropologia. As presidentes são Miriam Grossi, da ANPOX, e a Maria Filomena Gregório, presidente da ABA, que são duas associações que tiveram um papel importante durante a ditadura, durante a resistência. A ABA, mesmo com a proibição de reunião, ela teve um congresso em Florianópolis, ainda sob presidência e coordenação do Silvio Coelho, e, neste momento, estamos novamente, inacreditavelmente, enfrentando esse desmantelamento da educação e a ciência brasileira. Então, só para dizer a vocês que são duas associações muito atentas, acompanhando esse processo, se manifestando e presentes, e agradecemos muito a oportunidade daqui, esse belo lançamento do nosso logo, esperando que todos possam aderir e se colocar na luta pela manutenção do nosso patrimônio nacional. Nós temos um papel também muito importante nesse enfrentamento, na política da recuperação do Museu Nacional, tendo um impacto importante a nível internacional. Temos estado em vários congressos internacionais, tentando angariar fundos, né, que, ao contrário da Notre Dame, nós temos que nos manifestar assim, de uma forma formiguinha, mas, neste momento, recuperando a biblioteca do Museu Nacional, da qual também todos estão convidados, e, quem sabe, o Fórum também entra nessa luta e nessa campanha. Então, pessoal, não vou dizer o que eu gostaria de dizer, mas a luta continua. Obrigado.
chamar a presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, a colega Luciana Schenck. Boa tarde a todos. A Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas se une nesse fórum fundamental, vital nesse momento. Eu gostaria de dizer que um povo só consegue, a partir de um território, se reconhecer quando essa história, de algum modo, é preservada. E o patrimônio tem essa dimensão, que é material e imaterial. E é impossível que isso se faça sem que os organismos, de fato, relacionados aos experts, sobrevivam. Então, é nessa luta que estamos. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Convidar o presidente da ABEA, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, o arquiteto João Carlos Correia. Bom, boa tarde a todos e a todas. A ABEA, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, sem dúvida fazendo parte deste fórum de entidades, tem, inclusive, uma preocupação enorme na área do patrimônio cultural, haja vista que na renovação das diretrizes curriculares dos cursos de arquitetura, que vamos protocolar agora no mês de novembro, no Conselho Nacional de Educação, a área de patrimônio cultural está sendo revista, está deixando de ser técnicas retrospectivas para ser projeto na área de arquitetura, paisagismo e arquitetura da paisagem, do patrimônio cultural. Então, estamos preocupados, sim, queremos que os nossos novos alunos passem a entender melhor o que significa o patrimônio cultural para as nossas cidades. É isso, obrigado. Convido agora o representante, diretor da AMPU, Benito Schmidt. AMPU é a Associação Nacional de História. Boa tarde a todos, todas. Meu nome é Benito Schmidt, eu represento a Associação Nacional de História, AMPU. A associação foi fundada em 63 e, no início, ela representava os professores universitários de História, mas, atualmente, ela é muito mais aberta. Nós temos em torno de 6 mil sócios, envolvendo também os professores de História da rede de ensino e também historiadores e historiadoras que atuam na área de patrimônio há muito tempo, né? Como técnicos, como agentes de educação patrimonial, né, pensando a relação do patrimônio com os movimentos sociais, com as comunidades. Então, eu não posso dizer que a gente está feliz de participar desse fórum, porque o motivo não é nada feliz, mas nós estamos muito honrados, né, com o convite do Nivaldo, temos muito interesse em levar essa luta adiante. Né? Eu faço parte da diretoria, estou aqui representando a nossa presidente, Márcia Mota, e a gente sabe que essa política faz parte de uma política maior de desmonte da cultura, de desmonte da cidadania, então a gente vai fazer tudo que está ao nosso alcance para deter esse processo. Obrigado. Convidar agora a arquiteta e professora Ângela Gordilho, presidente da ANPARC, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Deixa eu te ajudar. Boa tarde a todos. A Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo está aqui desde o primeiro momento, né, que fomos chamados. Eu acho que esse é um momento de agregação de todas as forças que acreditam numa sociedade melhor, que acreditam na cidade democrática, que acreditam no direito à educação pública, que acreditam no direito ao conhecimento e ao patrimônio, né? Porque o patrimônio é conhecimento, o patrimônio é história. Na nossa entidade, nós temos 33 programas de pós-graduação associados, dos quais, pelo menos, eu não diria metade, mas uns 10 se dedicam com cursos específicos nessa área de concentração. Então, essa adesão da ANPARC certamente vai enriquecer esse movimento mais amplo de conhecimento. E o que me surpreende
é que, desde que eu assumi a presidente da associação, nossa maior atividade, mais intensiva, tem sido manifestos, adesão. Ontem nós tivemos o nosso seminário nacional, o 6º Seminário Nacional, e é impressionante como a história vai revelando esse momento delicado que nós estamos vivendo. Então, há um desmonte claro da pesquisa. A pesquisa tem tudo a ver com a preservação do patrimônio, seja ele cultural, edificado, imaterial. Então, nós estamos juntos e vamos aí congregar os associados para colaborar da melhor forma possível. Agradeço a todos. Obrigado, Ângela. Tem uma escada ali. Convido agora o arquiteto professor João Rovati, representante da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, a ANPUR. Boa tarde a todos e todas. Eu estou aqui a pedido do nosso presidente, Márcio Valença, representando a diretoria da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, que reúne 72 entidades de pesquisa, de ensino, distribuídas por todo o país. Eu estava conversando há pouco com a Ângela Gordilho, ela estava dizendo que está me achando... Eu falei na nossa reunião, eu disse, João, tu está muito pessimista. Eu não estou pessimista, não, nem otimista. Eu quero dizer, a ANPUR já perdeu um filiado. A Fundação de Economia e Estatística era afiliada da ANPUR. Ela foi extinta. Nós nos manifestamos, protestamos, mas não adiantou nada. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que ver o tamanho do monstro que está na nossa frente com clareza, para compreender que a gente tem que deixar certas coisas de lado e juntar muita força. Não é com pouquinha força. E esse é o sentido da minha manifestação hoje lá, Nival. É óbvio que a ANPUR vai estar ao lado desse fórum nessa luta e apelando a todos. Tá? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal aqui do Sul sabe, mas os visitantes talvez não. Foi extinta a Fundação Jardim Botânico. Sem maior reação. É gravíssima a extinção da Fundação Jardim Botânico. Ei, Luciano, eu levava lá os meus alunos para ver a paisagem, conhecer a árvore, tal. Acabou. Um acervo incrível. E, segundo as últimas pesquisas, esse governo que está desmanchando tudo tem 52% de apoio da população. Sendo que a faixa que votou neste governo, que teve maior adesão, tem formação superior. Nós formamos essas pessoas. Então, não se trata de pessimismo. Esse é o monstro. Como é que a gente vai fazer para enfrentar esse processo de destruição? Assim, nos reunindo, tentando construir forças, tendo muita paciência e conversando com pessoas que muitas vezes não compreendem a nossa linguagem, que é com o povo. Precisa conversar com o povo, porque tem muita gente, por ignorância, achando que isso aí vai melhorar a nossa vida, e a gente sabe que não é assim. Então, boa luta ao nosso fórum. Obrigado, João. Convido agora o representante do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o ICOMOS Brasil, Jorge Luiz Stocker.
Então, boa tarde a todos. Para nós é muito importante estarmos participando aqui desse momento, né? Apesar da gravidade do momento político, é importante essa articulação, que eu acredito que tem nos faltado e a partir de agora a gente precisa fazer frente a ela. O ICOMOS, né, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, é uma entidade internacional vinculada ao Sistema Unesco de Preservação do Patrimônio Mundial. Então, por aí já podemos ter uma ideia da preocupação com que o ICOMOS encara, né, esse processo de desmonte do IPHAN, por exemplo, no estado de Minas Gerais, né, que concentra uma boa parte desses sítios tombados como reconhecidos como patrimônio da humanidade. Afora isso, nos preocupa muito também o abandono das premissas constitucionais. A União ela tem missões, né, ela tem atribuições previstas na Constituição de tutela do patrimônio cultural brasileiro que só se realizam com uma superintendência qualificada nos estados, né? Então, nos preocupa muito não apenas a nomeação de pessoas que não estão à altura desses cargos, mas o desdobramento que isso pode ter. A flexibilização de licenciamentos, a possível dissolução de comitês gestores de sítios históricos, né? Porque pessoas que não têm vivência nessa área não terão a sensibilidade, inclusive para lidar com essas comunidades que são a parte viva desse patrimônio, né, arquitetônico desses sítios tombados. Então, temos uma preocupação enorme, estamos muito felizes em integrar esse fórum e reforço também a disposição do ICOMOS e a necessidade de que esse fórum se capilarize também nos estados, como o Nivaldo já colocou no começo. A capilaridade nos estados é essencial para que a gente monitore esse processo, né, para que a gente conheça a extensão do que vai acontecer, até para que a gente conheça, como o professor Rovati falou, o tamanho do monstro e possa combatê-lo, né? A gente precisa saber o que está acontecendo, de fato, para que a gente una forças e consiga ser muito assertivo. É um momento que a gente precisa dessa união e desse tipo de fórum. Então, fico muito, muito feliz que esteja acontecendo. Obrigado. Convido agora a representante do Conselho Internacional de Museus Brasil, o ICOM-BR, Márcia Bertotto. Boa tarde. Eu venho representando a presidente do Conselho Internacional de Museus, Comitê Brasileiro, a Renata Mota, que hoje a base é em São Paulo. O Conselho Internacional de Museus ele existe desde 1946, é uma entidade que congrega profissionais de museus, entidades museológicas, entidades de memória. O Comitê Brasileiro existe desde 48 e os objetivos desse comitê é exatamente trabalhar com a cooperação, com a assistência mútua, com a troca de informações entre profissionais e pessoas que atuam no âmbito da memória, do patrimônio, da museologia. Então, é importante nós estarmos aqui reunidos nesse grupo, né, como o Nivaldo, tão bem apresentou, e o ICOM vem a se somar, o Comitê Brasileiro de Museus vem a se somar a esse grupo para exatamente trazer a nossa colaboração e deixar claro que tem muito ainda a ser feito. Acho que a Cornélia trouxe aqui, né, força que nós temos que ter aí. Esse grupo está com muita garra e vontade de fazer alguma coisa, porque a situação não está fácil, né? E também deixar mais uma informação final de que o ICOM, assim como várias outras entidades, já fez, no início desse mês, uma nota pública que está disponível no site, icom.org.br. Então, quem quiser verificar, pode também se somar a essas nossas situações aí, né, e reforço a isso que nós podemos modificar. E deixar também, é bem interessante a gente pensar que estamos aqui no meio do patrimônio, né, porque a Praça da Alfândega é um patrimônio e a Feira do Livro, que está chegando aí, também é um patrimônio. Então, vamos ao trabalho. Muito obrigada, boa tarde. A Praça da Alfândega é tombada pelo IPHAN. Convidamos agora a representante da FENEA, Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Beatriz Vicentim. Boa tarde. Eu estou aqui representando a Federação dos Estudantes. Nós somos a entidade representativa dos estudantes a nível de graduação nos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. E eu estou aqui na figura de diretora-geral, representando a nossa diretoria horizontal, composta por aproximadamente 30 alunos.
E o patrimônio cultural brasileiro, ele é algo que a gente tem que entender, que vem desde a nossa formação e o entendimento da importância dele. Como já foi dito mais de uma vez, os ataques ao patrimônio estão acontecendo de forma sistemática por diversas ações que estão sendo repetidas. E essas ações, elas não são apenas quando a gente ataca o IPHAN, como já foi dito, que é a ação mais clara, está vindo o ataque à superintendência. Mas a partir até do corte que a gente tem no ensino público e nas universidades federais, em que afetam diretamente a pesquisa e a extensão, que trabalham na área do patrimônio cultural, tanto trabalhando diretamente como fazendo a comunidade conhecer sobre o patrimônio e entender a importância dessa discussão e do debate de manter essas obras. Então, a FENEA também se junta ao fórum. A gente vai levar para frente esses debates dentro da federação e dos nossos espaços, a fim de fortalecer e tornar ainda melhor e mais importante o debate do patrimônio dentro do nosso país. Muito obrigada. Convido agora o arquiteto Cícero Alvarez, presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, FNA. Obrigado, Nivaldo. Boa tarde a todos e todas. Eu queria começar a fala lembrando um escritor rio-grandense. Ele disse: desde que adulto comecei a escrever romances, tem me animado até hoje a ideia de que o menos que um escritor pode fazer, numa época de atrocidades e injustiças como a nossa, é acender sua lâmpada, trazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos nosso toco de vela, ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente como um sinal de que não desertamos nosso posto. Érico Veríssimo em solo de clarineta. Nesse momento que o governo eleito discursa que os cargos seriam preenchidos por capacidade técnica e o resultado tem sido indicações políticas da pior qualidade possível, sem preparo, sem formação, sem experiência, é fundamental que as entidades de diferentes profissões, as entidades que, em sua luta histórica, defendem a questão do patrimônio cultural brasileiro e defendem, acima de tudo, a soberania do nosso país, se juntem para enfrentar esse desmanche. E eu gostaria de dizer que a gente não pode recuar. E a gente não pode, acima de tudo, permitir que o que está sendo feito continue sendo feito, porque por menor que seja o esforço, João, ou por maior que seja o esforço, é fundamental que as pessoas sejam esclarecidas do que está acontecendo. A máquina de notícias falsas continua acontecendo, continua funcionando. E a gente só vai mudar a situação com esclarecimento, com luz. Muito obrigado. Muito bem. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o colega Luciano Guimarães, queria fazer uma manifestação aqui. Por favor, Luciano. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar todas as instituições que estão neste fórum e dizer que o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, reconhece como legítimo o fórum e oportuno neste momento em que estão acontecendo muitos desmontes. Haja visto o desmonte proposto pela PEC 108 dos conselhos de fiscalização dos exercícios profissionais de todo o país. A arquitetura, a nossa lei que criou o CAU, diz que o CAU é uma autarquia pública, não é uma entidade privada. E um dos objetivos e uma das obrigações é pugnar por melhores condições da produção da arquitetura e do urbanismo, enfim, das cidades brasileiras.
Então, não poderíamos deixar de trazer aqui o nosso apoio, né, a esse momento, a constituição do Fórum de Apoio à Cultura. E a arquitetura é a expressão de um determinado estágio cultural de um povo. Então, estamos aqui todos juntos nesta manifestação e queremos participar de outros momentos das atividades do Fórum. Obrigado, Luciano. Então, a partir dessas falas, nem todas as instituições que compõem o Fórum puderam se fazer representar, porque a decisão de organizá-lo aconteceu no atropelo desses acontecimentos, dessas manifestações, mas conseguimos reunir aqui, agregar aqui um número significativo delas. As demais estão participando do Fórum, participarão dos próximos passos. Agradeço aqui, em nome do Fórum, a participação de todos e contamos com cada um de vocês. Tem colegas aqui de vários estados, por exemplo, vejo aqui dirigente do IAB, do sindicato, pesquisadores do Distrito Federal, que é um dos estados onde houve substituição. Então é preciso que a gente comece imediatamente a organizar esses fóruns estaduais, que eu sei que no caso do Distrito Federal já houve, porque se manifestou, inclusive, antes da gente. O primeiro documento de repúdio foi das entidades de arquitetos, que eu tenho conhecimento, das entidades de arquitetos do Distrito Federal, antes mesmo que a gente fizesse, qualquer uma dessas entidades fizesse documentos. Então, é importante que em todos os estados que estão sendo objeto alvo desses ataques ao IPHAN, que haja essa mobilização, porque precisamos, como disseram aqui vários colegas, Rovati, inclusive, e a colega também da ABA e da Ampox, né, precisamos estar juntos, a luta continua, e para conseguir fazer frente ao monstro, precisamos estar todos trabalhando conjuntamente. Obrigado.